Ontem, dia 29 de maio, foi o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Por isso, Sempre Bem de hoje começa falando sobre o que fazer para ter uma digestão mais saudável. E a gente está recebendo aqui a Grace Bezerra, que é nutricionista, e o Alberto Machado, que é especialista em endoscopia digestiva. Bom dia, gente. Bom dia. Quais são as causas da má digestão? A má digestão a gente pode atribuir a várias causas, né? Principalmente alimentação, alguma intolerância alimentar ou até mesmo doenças, né? Desconforto abdominal depois das alimentações, até mesmo dor abdominal, empachamento, isso aí que a gente define como, no termo médico, como má digestão, que é a dispepsia. Então vamos dar uma olhadinha agora nos principais sintomas e aí a gente fala um pouquinho deles, tá? Vamos lá. Aí que você falou, né, Alberto? Dor no abdômen. Exatamente, do abdominal, geralmente na parte superior, né, que a gente chama de epigástrio, que é essa região mais superior do abdômen. Febre? Chega a dar febre, má digestão? Não sabia. A febre já é um sinal de alarme, né? Então precisa sempre ser investigado para descobrir a causa da febre, que às vezes pode ser até uma causa de câncer, né? Então não é um sintoma que a gente costuma ver no dia a dia da má digestão. Tá. Dor de cabeça? A dor de cabeça ela pode ser presente também, principalmente na sensibilidade ao glúten, alguma intolerância alimentar. Não é uma causa direta, né, de cefaleia, né, que é a dor de cabeça, mas ela pode ser uma consequência. Vale lembrar que algumas doenças, né, como a enxaqueca, né, que é muito conhecida principalmente das mulheres, ela pode ser desencadeada por um alimento, por exemplo, café, chocolate. E o que pode acontecer com relação à dor de cabeça, porque as células que elas se comunicam com as células do intestino, com as células do cérebro, eles estão em desequilíbrio, né? Então, como veio a dor abdominal é porque eu tive a má digestão. Então, já está tudo desequilibrado. Aí veio febre. Se vier febre é porque realmente já é um sintoma muito sério que tem que investigar, porque não é uma má digestão comum de se ter no dia a dia, né? Que são gases, enfim, o que a gente falou. Mas a dor de cabeça é isso. Tá tudo desequilibrado. Eu não tô conseguindo digerir direito. Eu tô com abaulamento, que é meu estômago maior, minha barriga maior. Gases, né? Tô muito inchada e aí a resposta pro meu cérebro não vai, então sempre sinto dor. E aí a dor de cabeça sempre é um sinal, em qualquer canto que seja, é um sinal que tem algo de errado. E aí náuseas e vômitos segue essa lógica. Exatamente. Também, né? Então, como eu não estou dando sinal nenhum, eu começo a passar mal, e aí acabo que vomito, isso já chega também a ser muito sério. Sensação de saciedade. A sensação de saciedade, na verdade, na má digestão, acontece porque você come muitas comidas gordurosas, ou como a gente falou, chocolates, apimentados, e aí você se sente empachado, né? Todos os sintomas de má digestão mesmo. Mas vale lembrar aí também a saciedade precoce, né? Que é a sensação que o paciente nas mínimas refeições, então pequena quantidade ele já sente como se tivesse comido além do que ele planejava, né? Então isso aí que a gente chama de saciedade precoce está muito relacionado à má digestão. Sim. E a diarreia? O seu intestino, o seu estômago, depois vai para o intestino, ele não consegue receptar. Os receptores deles não estão para aquele alimento. Ele vai irritar mais a minha mucosa e irritando mais a gente pode ter uma diarreia, né? Com certeza. E vale lembrar também as intolerâncias, né? A lactose, né? Que quando a gente não consegue quebrar esse açúcar, né? Que chama lactose, que está presente no leite, que algumas pessoas desenvolvem essa intolerância, então esse açúcar chega no intestino, ele acaba causando irritação, o intestino não consegue absorver e isso promove a diarreia. Sim. E hoje em dia a gente vê cada vez mais nessas intolerâncias. Eu não sei se elas estão sendo mais faladas ou se elas estão acontecendo de maneira mais recorrente. Elas estão acontecendo de uma maneira mais recorrente, como o mundo está trazendo a gente para movimentos diferentes. Comer rápido é uma das coisas que causa má digestão. Entra ar. E é só porque você ou come rápido demais ou bebeu rápido demais e dificultou. A gente vai ver agora algumas dicas para uma boa digestão. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Aí, ó, justamente, trate a intolerância à lactose. A gente precisa primeiro diagnosticar, depois tirar esse alimento que tem lactose, que é esse açúcar do leite, substituir para o sem lactase, de preferência. E, obviamente, que em uma festa ou aniversário que você não vai se privar, né, de fazer a alimentação que tem lá disponível. E aí sim você pode fazer o uso da lactase, que é a enzima artificial, que é uma cápsula ou mastigável que a gente pode ingerir e aí sim está apto a fazer as refeições com lactose, né, que é o açúcar do leite. Diminuir a cafeína e os refrigerantes.
O refrigerante é rico em açúcar, né? Então já por aí já não faz bem para a saúde e tem bastante gás. Então estende a barriga, causa a má digestão. E a cafeína é muito importante lembrar em pacientes que têm doença do refluxo, né? Que é o conteúdo que está no estômago, acaba voltando pro esôfago e o café piora muito e aumenta a probabilidade de refluxo. Incluir fibras na alimentação. Sim, fibra sempre, porque vai ajudar, inclusive, ele se sentir mais saciado, comer menos e vai ajudar nessa digestão. As fibras, elas não são digeridas, elas ajudam na motilidade do intestino. Investir em exercícios físicos também, né? Sim, demais. Não sou educadora física, mas a gente sabe demais que eles vão ajudar na motilidade também. Se o intestino está meio paradão, né, então está dificultando também ali a absorção e facilitando a má digestão, a atividade física, o caminhar, né, até pela casa, já vai ajudar nessa motilidade. Sim, e retardar a má digestão. Não demorar para ir ao banheiro. Existe reflexo, né, gastropólico, né, gastro, estômago, cólico, intestino, que principalmente depois que a gente se alimenta, a gente tende, né, por natureza, a ter uma tendência de ir evacuar. Se a gente começa a bloquear esse reflexo, o corpo também vai se adaptando. Isso pode levar até uma constipação, né, que é a prisão de ventre, que o pessoal chama. Sim. Manter uma dieta saudável e equilibrada. Você precisa dar uma equilibrada entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e os micros, vitaminas e minerais. Você equilibrando, você consegue manter. Evitar refeições tardias, né? Aquela coisa comer e dormir, né? Isso, porque se você comer e for dormir, vai tudo pro intestino todo. A sua mente vai estar focada em digerir aqueles alimentos. Ou seja, você não vai descansar. Você não vai descansar, não vai reparar, não vai digerir direito, não vai perder peso, não vai ganhar massa muscular. Tudo que você precisa fazer durante o sono e vai ter um sono picado. Você não vai conseguir dormir a noite toda. E aí não digere direito e não dorme direito. Sim. Não comer em excesso. A gente tem que evitar fazer refeições que a gente chama de copiosas, né, que são grande quantidade. Então o ideal é tentar fracionar as refeições para que nessas pequenas quantidades o corpo consiga digerir melhor o alimento e conseguir absorver melhor esse alimento. Sim. Bom, já que a gente está falando de alimentação saudável, vamos ver aqui alguns alimentos que ajudam na digestão. Fala um pouquinho aí pra gente, Grace. Eu já vi aqui um suco fantástico de gengibre com abacaxi. São super digestivos, né? Eles têm enzimas digestivas. Então, o gengibre e abacaxi são, assim, dicas de ouro, né? Os dois são muito fantásticos. Banana em jejum, ela é maravilhosa para equilibrar a microbiota intestinal, para equilibrar o intestino e você, inclusive, passar aí ao banheiro com mais frequência, assim como o mamão. O mamão, ele vai ter isso durante o dia todo, né? O mamão também é o queridinho de quando você tá com má digestão, tá com prisão de ventre, né? Beber água, inclusive, é muito importante, né? Acho que a água deveria estar aí, assim, toda. A água, na verdade, é o principal. Agora, a água não adianta se a gente não tiver esse equilíbrio aqui. Sim. Porque só água, e eu não faço atividade física, e eu não como bem, aí a pessoa diz, eu bebo 3 litros de água. Eu digo, certo. E o resto? Aí o azeite vai ser, né, ele previne contra a azia, assim como o gengibre também. Então, é uma gordura boa, né, para as pessoas que têm o costume de, eu gosto de comer a gordura. Então, comer a gordura é a principal causa da má digestão. Coloca azeite que vai se sentir mais saciado e ele vai ter nele propriedades que vão ajudar tanto na azia como vai facilitar na digestão. Vocês falaram um pouquinho, mas qual que é a diferença entre azia, refluxo e má digestão? Em termos médicos, a azia é um desconforto ou dor nessa região superior do abdômen. O refluxo é um retorno do conteúdo que está no estômago para o esôfago. Isso é a definição de refluxo. Ele pode ter sintomas ou não, e ele pode ser uma doença ou não, né? Que a gente, quando ele parte para uma doença, a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Então a má digestão é essa dificuldade em digerir, que os pacientes referem como um empachamento, uma distensão abdominal, dor, desconforto nessa região, né? Que isso pode ser, como a gente já falou, intolerância alimentar, propriamente da refeição, da dieta, né? Dieta rica em gorduras, refrigerante, condimentos, e também pode ser até inclusive uma doença. A gente foi às ruas para ver aí algumas dúvidas que as pessoas têm. Então vamos lá para a primeira pergunta. Eu devo mudar minha alimentação se eu descobrir uma intolerância alimentar? E aí, Grace?
Então, sim, você precisa procurar um médico, entender que intolerância é essa, o que está causando, intolerância a quê? A lactose, ao glúten, a algum alimento específico, e assim procurar um nutricionista e ver quais alimentos devem ser ingeridos e quais alimentos devem ser retirados. Ok, vamos para a próxima então. Eu gostaria de saber como perceber a intolerância alimentar em criança. E aí, doutor? Em relação à criança é sempre um desafio, né? Porque às vezes, dependendo da idade, ela não consegue se expressar muito bem, né? Mas crianças com idade muito jovem, geralmente eles podem ter diarreia, dor abdominal, né? Choro mais fácil, pode ter uma dificuldade em ganhar peso. Então é muito importante o pediatra ficar sempre acompanhando e perceber alguma intolerância de forma precoce para poder fazer o tratamento adequado. Não é frescura, né? Não, nem um pingo. Vamos para a próxima. Como sei se tenho infecção H. pylori? Então, a infecção por H. pylori, ela pode ser assintomática na maioria das vezes. Então, como é que você pode suspeitar? Pode aparecer dor abdominal, esses sintomas que a gente falou, de má digestão. E como diagnosticar? Tem formas não invasivas, que pode ser até por um teste respiratório, mas que é pouco difundido. E métodos invasivos, que no caso é a endoscopia, que a gente pode fazer um teste da urease, né, que faz no próprio momento da endoscopia, ou mesmo uma biópsia do estômago. E aí sim a gente consegue detectar a bactéria. Próxima pergunta. Toda parasitose intestinal causa diarreia? Então, a parasitose intestinal ela pode causar diarreia sim, mas não sempre, nem sempre. Outros sintomas que a gente tem que observar é dor abdominal, distensão abdominal, pode levar até anemia, mas de forma geral ela pode, mas nem sempre causa diarreia. Vamos então agora para a última pergunta. Quais os cuidados com a alimentação são importantes? E aí, Grace? Então, os cuidados vão ser ter hábitos saudáveis, ter equilíbrio, né? Então, você comer bem, você saber comer porções adequadas, pequenas de cada macronutriente, que são os carboidratos, proteínas, lipídios que são ofertados durante o dia, os pães, os açúcares, né? Você dá uma evitada, porque eles vão dar uma irritabilidade maior, fazer atividade física, ter um sono regulado. Para isso tudo, você se alimentando bem, você consegue ter esse sono bem durante a noite e assim começar o dia bem e manter a alimentação equilibrada de vitaminas, minerais, frutas, verduras. Então, ter um equilíbrio na alimentação, você vai conseguir equilibrar o resto do seu dia todo. E a atividade física também é importante, né? Ela é primordial. A Pague Menos acredita que a prática de atividade física é fundamental para garantir uma vida saudável e feliz. Por isso, ela se tornou a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol, já que promove a saúde dos brasileiros há 40 anos. E olha, se você quiser saber mais sobre como manter o bom funcionamento da digestão, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e acessar uma matéria do portal do Sempre Bem, que explica como as fibras ajudam no trânsito intestinal e como o estresse é prejudicial para a saúde digestiva. Lá no portal tem muito mais dicas de saúde, então não deixe de conferir.